Boa Olá, noite, pessoal você que não... que tá aí na live. Hoje, como eu disse aí um pouco mais cedo, vamos mudar um pouco o assunto, né? Vamos falar de coisas boas. Vamos falar de futuro, mesmo que não seja muito certo, mas que é o que a gente tem que pensar para frente agora nesse momento aí. E hoje aqui está com a gente o Dr. Lucas, meu amigo, estudamos juntos lá no É, IPEC, e vai falar um isso pouquinho de aí. startup. E, doutor, queria que você se apresentasse e eu já tenho uma pergunta logo na sequência que já me mandaram aqui no meio do dia. Opa, legal. Bom, eu sou o Lucas Ursolini, sou advogado já há mais de 5 anos, tenho escritório aqui na Campinas, mas hoje com a tecnologia toda no Brasil, a gente consegue atender o Brasil inteiro. E, e a gente trabalha com startup aqui no escritório já há pelo menos 3 anos, então já estamos dedicados a esse tema de startups e tecnologias há 3, 4 anos ali, quase exclusivamente a isso, né? Então, eu já sou mentor do Sebrae, da UIME, do Founder Institute, da Inovativa Brasil, da Expertise também, e da Samsung Creative Startups, né? Então, faço parte do ecossistema ali como um mentor de programas de aceleração e advogo e auxilio o pessoal também na jornada empreendedora, né? A gente estudou junto direito tributário, né, Marcelo? Pois E é, eu acabei enveredando um pouquinho para esse lado mais de tecnologia. legal, muito bom, muito bom, muito bom. É, Hoje eu falei um pouco mais cedo, eu subi um stories lá e Hum, falei pessoal, né? Falei, ó, vamos assistir a live. E né, vamos que faz muito sentido algumas coisas aí que nós vamos falar hoje no meio dessa live, para essa confusão aí né, da situação dessa semana. Não quero nem ficar falando o nome desse negócio que está hum, acontecendo aí para não ficar pensando nisso. E nossa live já é. estava combinada aí há 3 semanas, na verdade, né? A gente vem Pois é, acertando aí a agenda umas 3 semanas e aí deixamos para agora, que a ideia seria fazer outra coisa, mas no meio da semana eu acabei fazendo esse projetinho aí para tentar ajudar os empresários e colocamos outros assuntos aí no meio do caminho. Mas hoje eu acho que é um tema muito legal, eu gosto muito de tecnologia e, enfim. E aí a pergunta, a hora que eu coloquei lá, foi, quer saber o que é startup? Já na hora já perguntaram, o que é startup? então, é um tema. Quem não está inserido nesse ecossistema, né, que a gente chama que é o contexto todo de tecnologia e empreendedorismo que tem, a gente dá o nome de ecossistema. Então, quem não está muito dentro disso, não ouviu falar ainda, ou não conhece, mas é um contexto de empreendedorismo que está surgindo muito forte no Brasil, já ah, acho que a partir do ano passado já foi um tempo bem bacana de se espalhar bastante notícias, sair já em TVs, jornais e tal, mas é um tema muito interessante, né? Então, para responder a pergunta já essa, startup, Marcelo, não tem uma definição, vamos falar assim, correta dela, tá? Uma definição única do que é uma startup. Muita gente cria conceitos, muitos autores de livros criam conceitos, etc. Teve uma lei recente agora também do Brasil aqui que tenta trazer algumas definições, tem lei municipal, tem lei federal, mas assim, nenhuma dá um conceito perfeito do que é exatamente. Em resumo, na minha opinião, startup, eu vejo que é aquela empresa de inovação, de tecnologia. Então, normalmente ela tem uma base de tecnologia, algum tipo de trabalha com tecnologia, e que ela consegue ter um crescimento escalável. O que significa isso? É um crescimento que é possível você ter uma receita muito grande de escala, né? Uma crescente curva exponencial de faturamento, em contrapartida com uma crescente despesa linear ou quase que zero, né? Então, basicamente, você faz uma diferenciação ali da linha de receitas e linha de despesas, aonde a linha de receita ela vai descolar da linha de despesas quando a gente fala de crescimento,
de uma maneira bem exponencial, né? Então, esse é o meu conceito, de você conseguir trazer um negócio de tecnologia possivelmente escalável, né? Entendi. Então, por exemplo, a gente pode falar que essas empresas como Uber, como iFood, iniciaram como uma startup, por exemplo. Sim, normalmente é encarado como uma startup, né? É claro que a gente tem, assim, o conceito de startup a gente costuma usar muito para o início do negócio, mas não deixa de ser utilizado para grandes empresas como essas corporações, né? Que são o iFood e tal. O iFood, ele nasceu, conheço os fundadores e tal, ele nasceu como uma startup, ele tem uma base tecnológica, ele consegue escalar muito rápido com um custo relativamente baixo comparado com a receita, né? Então, a startup tem essa característica, tem a base tecnológica e também um modelo de negócio onde existe uma agilidade nas inovações, nos desenvolvimentos, no comportamento, tem essa cultura ágil de desenvolver, de mudar de rumo, de inovar, né? Então, eu vejo, na minha opinião, a gente pode chamar de startup em si, embora tenha grandes faturamentos, porque eu não atrelo, não vinculo o tamanho do faturamento com o conceito de startup, né? Então, poderia dizer que sim, eles são uma startup. Começaram e ainda são, dependendo de como é o Google, a gente pode entender talvez como uma startup, Facebook. Começou, o filme do Mark Zuckerberg lá do Facebook é uma grande lição ali para esse mundo empreendedor, né? De como começa dentro do quarto escalável e agora quase que domina o mundo ali, tem um terço da população mundial nas redes sociais deles, né? Sim, Então, eu entendo, na minha visão, é bem nessa linha o conceito, né? entendi. Muito bom. O Guto está fazendo uma pergunta aqui sobre Uhum, lei de proteção de dados. Como as sim, startups estão em relação ao assunto? Né? Quais que os principais cuidados que devem ter? sim. A lei de proteção de dados, ela já existe, mas não está em vigor, né? Tem todas aquelas regras que todo mundo saiu falando no passado, que ficou na moda, não teve em alta. Para ser sincero, como é que é o nome do rapaz que perguntou? Hugo? Guto, é o Guto. Guto Modesto. Guto. Guto. Cara, tanto startups como grandes empresas ainda não estão focadas nesse tema, tá? Por quê? Primeiro porque a lei ela vai entrar em vigor, vai começar a valer em agosto. Tem discussões se será prorrogado ou não, mas a princípio, até onde eu acompanhei, começa em agosto ali. Então o pessoal deixa para a última hora para resolver esse detalhe, tá? Entretanto, tem ainda o pessoal que, na verdade, tem o pessoal mais preocupado com esse tema e usa a adaptação à LGPD como uma forma de promover até o marketing, ser um diferencial nos serviços do negócio. Então, tem o pessoal preocupado, já nasce com essa preocupação. Tá? E tem aqueles que, obviamente, que já estão no mercado e entendem a seriedade da proteção de dados e já faz essa busca pela adequação, pelo trabalho de ajuste à legislação. O que é importante fazer quando a gente fala de proteção de dados? E aí a gente está falando, quando a gente fala de empresa de tecnologia, muito normalmente, você vai ter site, vai ter colher dados, vai ter aplicativo, web ou do celular ou mobile, você vai ter você tem que ter o termo de uso da política de privacidade, principalmente se for mobile, senão você não consegue vender ou colocar o aplicativo minimamente para fazer download nas lojas, né? Então, as preocupações, em linhas gerais, tá, são bastante detalhe, é muito particular, caso a caso, mas, via de regra, você tem que ter a preocupação de mapear os dados que você tem, tá? E mapear significa, dentro da lei, tem as definições de dados pessoais e dados pessoais sensíveis. Então, mapear, saber os tipos de dados que você tem, qual o fluxo dos dados dentro da sua corporação, da sua empresa, da sua startup, por onde ele passa, quem tem acesso, aonde está hospedado. Então, você tem que fazer esse mapa, que é normalmente o que a gente faz no início, para entender
fazer um diagnóstico inicial ali do negócio. Então, entra por um formulário do comercial, passa pelo financeiro, não passa pelo atendimento, tal, faz um fluxo, entende tudo isso, mapeia, depois uma segunda camada de análise para ver os gaps ali de fragilidade e o que a gente faz para ajustar, né? Seja melhorar os termos de uso, seja alguma coisa interna, algum procedimento interno. A lei exige também uma série de documentos legais atrelados a isso, atrelados à proteção de dados. Então, também elaborar tudo isso, ajustar os termos de uso, política de privacidade. Mas é um trabalho que não depende só do advogado, depende também de uma equipe de TI, principalmente de segurança da informação, que é diferente de TI, né? Que tenha mapeado junto com a gente os gaps de tecnologia também, né? Então, isso também é bastante importante. Em linhas gerais, você ter a segurança de que você sabe onde estão os dados, protegê-los de maneira segura e permitir que o usuário possa exercer os direitos dele quando ele quer relacionado àqueles dados. Direito de excluir, direito de corrigir, direito, enfim. Tem deixar o dado é do usuário, não é da empresa, né? Então, em resumo é isso, você servir o usuário quando se fala de dado. O que eu entendi também, assim, né, que a lei geral, quando entrar em vigor, vai ser uma coisa que, né, uma loja pequena ou até uma loja grande vai ter que ter essa lei, porque você vai fazer um cadastro, o cara quer o seu CPF, o seu CEP, então ele vai ter que ter uma segurança ali para que esses dados não corram, não seja pego por hacker, enfim. Acho que mais ou menos isso aí vai dar uma... E vai, como você disse, né, vai dar uma adequada aí no decorrer da entrada em vigência da lei. Então, porque se a gente for tomar por base a Europa, ela já tem... Vão fazer 2 anos agora, vai fazer 2 anos que isso está em vigor e, se não me engano, a última vez que eu vi, tinha acho que 30%, 40% das empresas que estariam adequadas à lei. A sensação que a gente tem é uma sensação, infelizmente, que talvez não todo mundo vá se preocupar, principalmente os menores, né? Vai ser uma lei que vai mirar muito nos grandes e, naturalmente, os grandes vão repassar isso para os fornecedores, para quem está prestando serviço para eles, porque existe uma responsabilidade solidária ali das duas partes, e isso em cascata vai passar. Mas a grande preocupação também não é que não existe uma autoridade para fiscalizar, vai existir, ainda tem que criar. E segundo, eu acho que vai ser algo muito no sentido do similar que é o consumidor, né? Então você consegue fazer reclamações no PROCON, consegue entrar na Justiça, Ministério Público, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, vão existir caminhos ali. Eu acho que a maior fiscalização que vai existir vai ser do próprio consumidor do que, né, do governo ou alguma autoridade, né? Perfeito. Então, naturalmente, e do mercado, né? O mercado, grandes não vão contratar com empresas que não estejam adequadas, né? Que não está protegido, né? Tem uma pergunta aqui do Fábio, que ele está perguntando como ficam as questões jurídicas para as startups, visto que o marco legal ainda está em discussão. O marco legal em discussão ainda, ele não, obviamente ele não tem vigência, não tem nada, a gente está esperando para ver o que vai avançar nesse sentido, né? O que surgiu ano passado, que é uma novidade, foi... além da lei de liberdade econômica, que tratou de uma maneira mais abrangente o assunto, né, de empresas, surgiu o Inova Simples. Não sei se você acompanhou, Marcelo, até essa lei. Ela alterou ali... Só uma pincelada, mas não aprofundei no estudo. Ela alterou a lei que tem as exposições do Simples Nacional, né, que é o regime tributário. Ela criou mais uma categoria de empresa, vamos chamar assim, e que chama Inova Simples. E justamente nesse ponto ele coloca que ele menciona startups e tenta dar o conceito de startups. E o benefício que ela trouxe basicamente foi a empresa de tecnologia tem tecnologia incremental, né, de melhorias e disruptivas, né? E o benefício que tem atrelado a isso cara, o processo de abertura da empresa vai ser mais simples
na medida que você vai entrar no site, preencher alguns cadastros, fazer algumas declarações ali, e o seu CNPJ sai aberto na hora. Inclusive, vai ser possível já fazer o registro de marca no próprio sistema vinculado ao INPI, Verdade. que é a autoridade de registro, né? Então, a grande inovação que está em vigor, ou pelo menos está caminhando para começar a ser mais praticável, vamos chamar assim, é esse Nova Simples, né? Ou ontem, não, dia 24, agora, anteontem, saiu a portaria, se não me engano, a portaria da autoridade reguladora, desenhando um pouquinho mais de detalhes de como que vai funcionar o sistema para isso, né? Mas ainda assim, não está em vigor, vai depender da junta comercial, onde se abre a empresa, providenciar esse sistema até o fim desse ano, né? Então, aqui no Brasil, as coisas caminham um pouquinho devagar. Vem a lei, aí você falou, legal, e agora? Vou usar a lei? Não consigo usar a lei porque ainda não existe. Os mecanismos que a lei trouxe não estão implantados ainda na realidade do dia a dia. Então, precisa um regulamento, precisa uma portaria, precisa a própria junta ter o sistema que te permite fazer aquilo, né? Verdade. Então, aqui vai caminhando devagarzinho, né? Mas É, uma nova, um benefício novo, né? Tem algumas leis, em Campinas aqui por acaso, tem uma lei de isenção de IPTU, ISS, redução de ISS, tem para startups dentro do conceito que eles dão de startups, né? Então, aos poucos a gente vê o governo olhando para esse lado de desenvolvimento tecnológico, científico e tentando agregar, de fato, benefícios que façam sentido, né? sim, exato. Realmente, essa questão de, né, ter a legislação e não ter um modus operandi é uma coisa complicadíssima. A gente sofre isso todo dia, né? Bom, Pois então é. aí, deixa eu ver. O Fábio, aí o Fábio depois ele pergunta se busca em outras leis. Você disse aí que na questão dessa até da Inova aí. Ah, Até para ajudar o Fábio um pouquinho mais, cara, Fábio, startup hoje é um modelo de empresa, vamos chamar assim, normal, juridicamente, tá? Ele não tem especificamente, tirando esse Nova Simples que ainda está ainda está para ser colocado em prática, você vai abrir uma empresa como um empreendedor, um empresário normal, uma limitada, uma sociedade anônima, uma sociedade unipessoal, a forma que for, e juridicamente você inicia essa caminhada dessa maneira, tá? Regime tributário, mesma coisa, vai entrar provavelmente no Simples Nacional e segue o caminho nessa linha. Tem algumas coisas surgindo agora, como essa questão do Nova Simples e tal, de você conseguir fazer vendas experimentais, que eles chamam, né? Mas ainda assim não diz se isso será tributado ou não. Entendo que se não diz nada, segue a linha do que já existe, né? Então tem tributação. Então juridicamente, não é uma coisa nova, é um modelo de negócio novo, uma forma de pensar nova, que segue alguns caminhos muito mais do ponto de vista contratual, societário ali, do que a gente vai ficar preso em lei. A gente tem mais liberdade para trabalhar, né? o Guto pergunta aqui de novo, que ele fala, a partir de qual faturamento uma startup deixa de ser startup? Então, acho que vai muito nessa linha, né? Se a startup está no Simples Nacional, ela faturou acima de 4.800.000, ela já tem que ir para outro regime, né? Acho que seria Uhum. mais ou menos nessa linha. E aí depois não tem limite, porque aí passa para o lucro presumido, que acho que é 78 milhões, e depois lucro real, o céu é o limite. Mas é muito, Isso. muito, muito importante essa questão da startup. Até hoje, durante o dia, eu falei com algumas pessoas, porque assim, o intuito dessa semana aqui foi tudo muito corrido, né? As outras pessoas que a gente fez live, chamamos uma pessoa na segunda, uma na terça, uma médica ontem, amanhã uma pessoa de marketing. Encaixamos tudo aqui nessa live essa semana, nessas lives, para justamente ajudar o empresário mediante a essa coisa que a gente está passando aí, que eu não quero falar esse nome hoje, no mínimo. Eu não aguento mais escutar esse negócio.
Mas, e aí hoje eu estava conversando com uma pessoa e falou, poxa, legal, a live está ajudando, a gente está vendo lá as planilhas e tal, muita dica interessante. Falei, pois é, hoje, apesar de não, dessa live nossa aí estava sendo agendada aí há 3 semanas atrás, eu falei assim, olha, o assunto hoje é tão importante quanto todos os demais, se não até o mais importante, no sentido de pensar justamente isso que você falou um pouco lá atrás. De pensar nesse conceito, justamente agora, de hoje para frente, dessa semana para frente, no conceito de startup, pensando no seguinte, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã e a gente precisa pensar agora como uma startup. Uma coisa com alta tecnologia, com baixo custo, com um produto que seja altamente escalável e que a linha da receita decole e a da despesa fique lá embaixo para você conseguir ter uma lucratividade. Então, eu acho que, na minha opinião, desse ponto de vista, dessa semana para frente, olhando por esse ponto de vista de startup, a startup vai muito ao encontro de tudo isso que eu estou falando durante a semana, justamente para esses empresários que estão aqui hoje e estão assistindo ou que vão assistir depois, que tem muitas pessoas que assistem depois no offline, e depois comentam, me mandam direct. Eu acho que assim, a expertise que vai acontecer esse cenário agora é de justamente pensar, mesmo que a sua empresa não seja uma startup, pensar nessa questão de mudar esse paradigma de uma empresa comum, que a gente está na era da tecnologia. Sim. É o que a gente está fazendo agora aqui, levando informação para as pessoas com qualidade, com autoridade. E como muitas outras pessoas estão fazendo, poxa, e esses empresários, eu estou dizendo isso porque assim, a informação está muito fácil. Então, hoje tem métrica, tem contabilidade, tem planilha financeira, tem software financeiro na nuvem. Os empresários podem fazer diversas coisas pensando com cabeça de startup, né? Por que eu digo assim, sim, pensando com cabeça de startup? Eu acho que eu já falei umas 2 vezes essa semana aqui nas lives, mas eu quero repetir para frisar bem isso aí. Eu fui num evento há um tempo atrás, acho que uns 2, 3 meses, e tinha uma meninada de 19, 20 anos conversando e tal, e aí um falava para o outro assim, ó, qual é o ROI do seu produto? Qual é o EBITDA? Eu falei, ué, não é possível, será que estou escutando certo? Será que eu estou escutando certo o que esses moleques estão? Aí começamos a conversar, aí ele falou, você é contador? O que eu faço nisso, naquilo e tal? Eu falei, viu, mas vocês estavam falando do que aí, de ROI? Mas como que vocês fazem? Não, a gente tem uma planilha lá que a gente calcula o ROI, calcula o EBITDA. Eu falei, cara... o ROI, o CAC, o LTV... LTV, eu falei, eu tenho cliente aqui eu tenho 20 anos de escritório de contabilidade, eu tenho 20 anos, tem cliente de 20 anos que está comigo, de 18, 19 anos, o cara não faz nem um DRE. Então, quer dizer, esse conceito de startup, essa velocidade da informação, a globalização de tudo... Eu acho que faz com que, quer dizer, forçou esses novos empreendedores a pensar como startup, fazendo esse crescimento do faturamento dessa maneira tão rápida, usando a tecnologia, usando a inteligência, a contabilidade, a gestão financeira, que isso impulsiona aí absurdamente, inúmeras vezes aí né, toda essa desenvoltura dessas empresas. Que startup é uma empresa também. Sim. Sim, então, sim, não deixa de ser, claro, né? O André esse modelo que você falou, Marcelo, pode falar aí, André. Não, o André está falando aqui, precisamos nos reinventar, mas vamos lá, pode falar, depois tem um outro comentário. Nessa linha do André, nessa linha que você está colocando, Marcelo, justamente, quando a gente pensa do ponto de vista de startup, é justamente você ter esse uso da tecnologia para conseguir ser escalável, conseguir ter agilidade no seu negócio, na sua forma de pensar, na sua forma de inovar. E agilidade significa que você vai desenhar alguma coisa baseado no usuário. E isso significa, por sequência, que você não pode se apegar ao seu produto, à sua solução. Você tem que se apegar ao que o seu usuário precisa. E aí você desenha alguma coisa projetada em cima da necessidade dele. Por isso que quando a gente fala de startup, você vai ver modelos de negócio, você vai ver produtos sempre em movimento, sempre em mudança, sempre em iteração, que a gente chama, porque ele está ali
olhando para o usuário e desenvolvendo alguma coisa para a pessoa, né? A gente vai parar de fazer a pessoa querer alguma coisa para a gente fazer o que ela quer de verdade, né? Então, a gente vai parar de forçar a pessoa a aceitar alguma coisa, a gente vai passar a fazer coisa que ela precisa, né? E o Exatamente. modelo de startup tem essa agilidade, essa forma de trabalhar, tem metodologias de projeto, né? Então, metodologias que são de uma semana, você desenha um projeto em uma semana, põe para testar, valida, desenha todas essas métricas que você colocou, Marcelo, de custo de aquisição de cliente, de ROI, de período do cliente no negócio, quanto que é o retorno, faz a métrica e começa a validar os melhores caminhos, né? E sem deixar de ter a métrica de NPS, né? Depois a gente pode falar um pouquinho dela também, que é a de do que o cliente gosta, né? Da feedback do cliente, né? Isso é importante também. Tá. E respondendo a pergunta lá atrás de faturamento, como a gente não, como não startup, como no meu conceito, ela não depende de faturamento, então não existe um mínimo, um máximo ali para a gente ter regra, a partir de agora não é mais startup, né? Eu não vejo dessa forma. Eu vejo que tendo essas características de agilidade, de inovação, de entender o usuário, de escala, de tecnologia, você pode ser uma startup, né? Perfeito. Você pode E ser entendido com isso. eu acho que assim, hoje a tecnologia mudou tanto o conceito, e eu gosto de uma frasezinha em inglês que faz todo sentido, né? Que é under promise, over deliver. Então, quer dizer, deixa de prometer, deixa de prometer e entrega mais. É isso, o público hoje quer isso, o cliente quer isso, ele quer que entregue, ele quer justamente o que você falou, vamos desenhar a maneira que o cliente quer receber alguma coisa, ou seja um serviço, ou seja um produto. Como que ele quer receber? Né? Eu acho que isso é um conceito muito importante que os empresários têm que olhar, não agora, nesse momento, e principalmente nesses momentos futuros, que vão fazer muito sentido e vão melhorar a performance, né, do business dessa pessoa, dessa empresa, tanto no serviço quanto no físico, no digital. Eu acho que essa é a palavra-chave, é olhar para o seu cliente e entregar aquilo que tem aquela necessidade para ele. E acho que um mês atrás ou 2 meses atrás, que eu fui lá na Winnie, né? E aí até você estava me mostrando tal, e aquela questão de, né, que você estava até comentando, falou, hoje o CEO de uma empresa ele não quer ler um contrato de 50 páginas, né? Então, um dos trabalhos lá que você estava comentando que vocês fazem é resumir aquilo tudo em uma folhinha e falar, olha, o valor é esse, o prazo é esse, multa é essa, isso, aquilo, uma folha, entreguei o que ele quer ler, o departamento jurídico vai ler, mas a decisão, o poder decisório vai ser tomado de uma maneira muito rápida, objetiva, né? Para que a coisa flua, Sim. porque o mundo não para, só agora que para, mas não para, a velocidade das coisas é rápida, né? Uma hora o cara está aqui, outra hora ele está em outro país, ou a empresa é aqui, ou é na Europa, enfim, é uma coisa muito dinâmica que os negócios têm que acompanhar. Às vezes a pessoa fala, mas eu tenho uma empresa pequena que eu vendo, sei lá, material de X. Poxa, mas você já pensou que você pode comprar isso na China, você pode importar, dura daqui 30, 40 dias daqui, né? Vamos entregar para o seu cliente, vamos melhorar o preço. São N coisas. O Guto está fazendo uma outra pergunta aqui, e ele fala o seguinte, sobre a Winnie, ele falou, não sei se pode perguntar, mas já perguntou. Ele fala assim, ó, a Winnie tem um programa de divulgação ou network de startups? O intuito é promover minha startup. Se sim, como fazer para cadastrar e aparecer? A Wime, ela, um tempo atrás, acho que uns 2 ou 3 anos atrás, ela teve um programa de aceleração e tal. Hoje em dia não tem mais nada aberto assim de aceleração. Trabalha muito mais voltada com grandes empresas e inovação interna ali dentro, num formato de estudo de inovação e desenvolve as próprias startups também, né? Deles mesmos. Quem pode te ajudar em relação a programas de aceleração e tal, tem o Sebrae tem, o Founder Institute do Venture Hub de Campinas tem, a Samsung Creative Startups
Tem também, é mais voltada para hardware, que possa ser usado ali no processo de produção da Samsung, mas eles têm um programa bem legal. Se eu não me engano, eles tinham até dinheiro a fundo perdido, lá acho que era R$ 100.000 a fundo perdido, assim, que eles já te davam logo de início, não sei se ainda está nesse modelo. Quem mais? A Inovativa Brasil é algo mais online, mas consegue te ajudar. Tem algumas iniciativas nascendo também de mentorias que podem te ajudar também. O Expertise, que foi uma startup acelerada do próprio founder, agora está com um modelo de mentorias e tal. Então, eles estão começando também a desenvolver o negócio deles ali baseado no modelo de mentorias. Então, para se envolver no ecossistema, acredito que esses são os principais atores ali que estão trabalhando com isso. Tem o Campinas Tech, que é uma associação ali da turma toda que trabalha com isso, de várias áreas, que também pode ajudar, dá para ser membro lá também. Então tem bastante iniciativas que a gente pode acompanhar. Hoje, claro, tudo online por enquanto, né? Enquanto a gente não tem a gente não supera essa fase, porque é muito comum ter evento presencial. Então tem bastante coisa presencial também, para conhecer, para interagir, para fazer networking com o pessoal, é bem legal. Mas foi assim que a gente começou. São Paulo também está bastante aquecido nessa linha, então foi assim que a gente começou também a se inserir nesse ecossistema, né? E Marcelo, você comentou dos contratos e tal, para o pessoal também entender o momento de startup. Eu costumo fazer palestras em alguns lugares e tento trabalhar de uma forma bem fácil de entender. A gente divide ali startups em 4 fases de vida, vamos chamar assim. Então, você tem a fase de hipótese, que seria a ideação, uma fase de validação do negócio, uma terceira fase, que é o negócio em si já ser consistente, e uma quarta fase de escalabilidade, ou scale-up, né? Então, de crescimento acelerado, né? Então, dentro de cada fase dessas 4 fases, a gente tem o olhar jurídico relevante para cada momento. Claro que conforme passa o tempo, né, e a startup avança a fase dela, a importância do jurídico ela é maior, tá? Mas não quer dizer que no início não tem alguns assuntos importantes para a gente olhar que possam ser relevantes no futuro, né? Startup, quando a gente fala, é longo prazo, claro, um negócio tem que ser consolidado, demora para crescer, é arriscado, mas quando está certo, dá muito certo, né? A maioria não, a minoria delas dá muito certo, a maioria consegue um platô, alguma coisa, não explode, não vira um unicórnio de US$ 1 bilhão, mas tem um faturamento relevante que sustenta os founders, os investidores também. Mas nessas fases, tem ali os aspectos jurídicos. Eu deixei o link com você, depois a gente compartilha com o pessoal. Tá. Tem um material dessa apresentação minha que dá um pouquinho dos aspectos jurídicos justamente de cada momento desse. Mas eu acho legal ressaltar aqui que é bastante importante a parte societária, né? A parte de sócios, desde o início. A gente chama numa primeira fase, de um memorando, que é antes do CNPJ, ainda enquanto o pessoal está ali desenvolvendo o projeto, nada formalizado. A gente sempre sugere que tenha um combinado ali entre as pessoas minimamente inscrito, para que não dê dor de cabeça no futuro, né? A gente sabe que quando a gente fala de sociedade, é praticamente um casamento, e envolve pessoas, e quando envolve pessoas, a possibilidade de dar problemas propositais ou não, enfim, é muito grande, né? A gente conversou com mais de 100 empreendedores, acho que 90% deles falam de problemas relacionados a pessoas, seja sócio, funcionário, investidor, de alguma forma está atrelado a isso. Grandes startups que a gente vê hoje já passaram por esses desafios também, com processos, com brigas com sócios, com brigas com investidores, no mau relacionamento, enfim. Nada melhor do que deixar tudo combinado, já a regra do jogo no início, para todo mundo saber como que se comportar no crescimento do negócio, né? Porque no começo está todo mundo amigo, todo mundo feliz, ali vai dar certo e tal, não se preocupa em combinar nada. Quando
ou chega o dinheiro, chega muito dinheiro, o pessoal já começa a mudar, ou chega, ou dá errado, ou dá meio certo, e ainda ficam brigando pelas coisas, né? Então é importante deixar muito claro isso no começo, nem que seja um e-mail, ou obviamente, como advogado, sugiro fazer um memorando, né? Que é um contrato que vai definir as regras do jogo ali, mas é importante ter isso combinado, né? Queria fazer só um adendo aí do memorando, né? Que é o chamado de Uhum. MOL, né? Que é Isso, Mo. o MOU, que é Memorando de derivado lá entendimento, do né? inglês, né? Que é memorial de entendimento, que é o understand, né? Uhum. E eu acho que isso é extremamente fundamental para começar o negócio. Porque muitas empresas, eu vejo aqui, né, como escritório de contabilidade, senta 2 ou 3 sócios e fala assim, ó, vim abrir uma empresa, tá? Vocês vão fazer o quê? Ah, vou vender peça, por exemplo. Tá, vamos abrir a Uhum. empresa, tá, mas e aí? Não, bota aí 50% para cada um. Põe não sei o quê, É, blá, blá, blá. Isso dá um rolo. Porque é dá. exatamente o que você falou. Aí depois tem lucro ou não tem lucro. Eu já vi sócios aqui. Eu acho que isso é extremamente importante para quem é empresário que está aqui, ou para quem está pensando em montar um negócio. O memorando de entendimento, né, é muito importante para ficar muito bem claro qual é a intenção. Por isso que fala memorando de entendimento, né? Qual é a intenção do sócio, como vai ser distribuído o lucro, quem vai pôr dinheiro, quem não vai pôr dinheiro, quem vai trabalhar, quem vai ser o administrativo, quem vai ser o financeiro. Nesse memorando, você faz ali, você tira um retrato do que pode acontecer. Mas não é que você vai Exatamente. ficar amarrado naquele memorando. Você pode mudar esse memorando ou trazer o memorando para o contrato social. E dentro do contrato social, você Exatamente. adequar aquele memorando no contrato social. Aí muitas pessoas já me falaram assim, ah, mas o contrato social eu peguei aqui na junta. Não, esquece junta. Você tem a possibilidade de inserir cláusulas que estão no MOL dentro do contrato. Ou se não tiver, você pode fazer uma ata de reunião com força e registrar na junta também, ou no cartório, deixando muito claro essa questão do memorando de entendimento. Então, só para concluir o exemplo, eu já tive casos aqui que dois ou três sócios fizeram a constituição da empresa, 30% para cada um, tá bom. Deu prejuízo, um deles falou, não vou pôr dinheiro. Como não? Não, eu falei que não ia, mas não está escrito. Não, agora você tem que pôr, porque eu não consigo pagar o fornecedor. Não, não vou pôr. Aí acabou os dois outros sócios, falando assim, vamos fazer o seguinte, então você sai da sociedade e acabou. Não pode fazer Uhum. isso. Não pode fazer isso. Se você vai fazer uma sociedade, você tem que pensar que é um negócio sério. Hoje a gente tem um índice de mortalidade de empresa absurdo no Brasil. Falta de Sim. planejamento financeiro. Acho que é o maior problema, porque eu sinto aqui na pele, eu vejo que é misturado o patrimônio da empresa com a pessoa física, mistura tudo. Esse é um dos grandes problemas, que o Uhum. cara não sabe quanto ganha. E o segundo, a questão de sócio. Não sei se é nessa ordem, mas eu vejo também a falta de entendimento entre os sócios que acaba levando Sim. uma empresa aí a cabo e terminando com tudo isso. O memorando, Só Marcelo, para até para. finalizar e deixar você à Sim, vontade a falar, porque sim. também a gente tem mais 20 minutinhos e o Instagram está exatamente em 1 hora, ela derruba a live, nós já fomos derrubados aí a semana inteira. Eu não sei se você tem essa estatística aí, mas hoje eu estava Hum. olhando que 99% das empresas do Brasil são micro e pequena empresa. E elas correspondem a 27% da economia do Brasil, sendo que mais da metade dessas empresas, quer dizer, mais da metade dos empregos são oriundos dessas micro e pequenas empresas, que correspondem a 27% da economia. Tem alguma Uhum. estatística, não sei se existe isso, ou até do Sebrae, alguma coisa, eu não consegui dar uma pesquisada. As startups, elas estão dentro de que, provavelmente as startups que estão começando devem estar dentro da fatia desse 99, mas teria uma ideia de porcentagem dentro desse bojo, quanto mais ou menos tem, ou ainda não tem uma mensuração disso? Cara, eu não tenho esses números estatísticos agora,
mas eu acho que vale pesquisar na associação AB, chama AP Startups, que é a Associação Brasileira de Startups. Eles fazem bastante estudos estatísticos e tal, inclusive dinâmicos ali, que dá para saber o número de startups. Se eu não me engano, a última vez que eu havia visto, ou no banco de dados ali deles, estava em torno de 12 a 15 mil startups cadastradas ali na AB Startups, né? Obviamente, acredito que não sejam todas que estejam ali, mas acredito também que grande parte disso está na fatia ali das pequenas e médias empresas, porque juridicamente é assim que elas são qualificadas, né? Para Então essa deve estatística. corresponder a uns 5%, 7% mais ou menos. Pode ser, mas o número cresce, né? O número cresce Cresce, né? bastante, ele está em grande crescimento, acho que de 2014, 2014 não, 2017 para cá, teve um salto, acho que de 100 a 200% assim, do número de startups. É absurdo o número que cresceu, assim, teve bastante, assim, foi bem relevante o crescimento. Percentualmente posso estar falando besteira, mas teve um crescimento bem grande, assim, nesse sentido. Faz um tempinho já que eu vi esse estudo, deve estar até maior do que eu estou falando, talvez. Mas é uma economia que está surgindo que é relevante, né? Porque Sem ela dúvida. também gera empregos, também movimenta financeiramente a economia, enfim, a parte de tecnologia está evoluindo por conta deles, né? Assim, vou ver, o Nubank nasce como um título de startup e hoje ele é gigantesco, um unicórnio, mas não deixa, e ele está baseado praticamente em tecnologia, né? Não existe agência, não existe nada. Então a gente vê justamente esse modelo de usabilidade dele é simples, é fácil, é intuitiva. Quem usa o aplicativo desde o começo até hoje viu que já mudou bastante, já incrementou bastante coisa. Então é aquele modelo de startup que você precisa lançar um carro, né? Seu objetivo final é montar um carro, só de exemplo, né? Não é só para entender a metáfora ali. Você quer montar um carro. Você não vai começar a fazer uma roda, depois outra roda, aliás, uma carroceria, depois uma porta, depois uma janela, depois você põe no mercado, né? A ideia é, cara, eu vou lançar um patinete, depois eu lanço uma bicicleta, depois eu lanço uma moto. Então, desde o início, o patinete ele já cumpre o objetivo principal, que é me levar do ponto A ao ponto B. Eu quero chegar num carro, mas desde o início eu já faço algo que me entrega o produto final, a solução final, e com isso eu vou evoluindo do patinete, bicicleta, moto, até eu chegar a um carro. Né? Mais ou menos essa lógica de você começa barato, pequeno, simples, mas já entregando o principal valor que você quer entregar, e conforme o tempo passa você vai só ganhando robustez, né? Então a lógica também é essa, né? A gente não ficar demorando para lançar nada. E acho que é muito pertinente esse assunto do Nubank, que ele é maior do que acho que o Itaú, né? Ele não chega a ser maior, mas o número de clientes que ele tem, se não me engano, passou do Itaú, né? Ele estava com mais de 10 milhões, depois agora 15 milhões, né? Eu vi alguma coisa assim Ele esses não dias aí desse tempo. no Jornal Valor, acho que Vamos lá. né, que é exatamente isso. Começou de uma startup, do nada, para quem não sabe, é um cartão de crédito, né, que agora virou um banco, então você pode fazer depósito lá e pode usar o cartão quanto débito quanto crédito, né? E 20 os milhões de caras clientes, né? não tem agência física, mas os caras são maiores que alguns bancos, né? Eles têm 20 milhões de clientes. Olha lá, 20 A milhões conta de clientes. digital tem 17, né? Ele começou em 2014, cara. Né? Pois é. Então, quer dizer, Ele não... é um modelo de startup muito interessante, né? Então, quer dizer, voltando àquele exemplo que a gente estava falando lá no começo, de você remodelar a sua empresa pensando numa questão de startup. Então, assim, se você pergunta, mas qual o relacionamento de startup com o meu físico? Pô, é tentar justamente isso, faturar muito, muito, muito mais do que faturar muito e ter as suas despesas junto com o faturamento. Não, faturar muito e ter as despesas contínuas e sem muita oscilação.
Então, quer dizer, a startup visa exatamente isso, multiplicar a sua, escalar, né? Na verdade, esse é o termo correto, Sim. escalar o seu produto, sendo um faturamento muito alto e as suas despesas ser contínuas. Porque, assim, é lógico que numa startup é simples, no caso da Nubank, por exemplo, que é tecnologia, mas ela te manda um cartão. Então, ela não precisa ter agência em todo lugar, ter custo fixo, ter funcionário para poder fazer o negócio dela, né? Então, ela dimensiona tudo isso dentro de uma plataforma e administra isso de uma maneira online. A grande dificuldade hoje de startup, vamos falar principal dor de mercado hoje, é ter pessoas de tecnologia suficientes no time, com funcionários, colaboradores, para que dê conta do desenvolvimento, do atendimento das features novas que precisam existir. Então, é todo mundo que tem startup, demanda de desenvolvedor, de programador, e é uma profissão que, assim, o pessoal luta de espada para conseguir o melhor, o mais indicado, o cara que sabe. Tem emprego nessa área, eu sei que não falta porque o pessoal está demandando muito, né? E como a demanda é grande, no mundo, não é só no Brasil, tem muito brasileiro que está aqui como desenvolvedor de algum time importante e tal, relevante, recebe proposta de fora para ir trabalhar e também vai, né? Então, a gente tem a concorrência também internacional buscando desenvolvedores, né? Exatamente. A base tecnológica toma essa demanda, né? O André está comentando aqui, ó, faturar mais a custo baixo. Exatamente, é ter um negócio que escala, né, usando a tecnologia, né, André? O André, que esses dias aí a gente estava trabalhando lá com o Trello, fazendo automação do Trello, é tecnologia. Tecnologia de levar a informação para o cliente. A gente estava numa discussão lá muito acirrada, entregar, do cliente saber o que ele está recebendo, e o que a gente estava fazendo lá, fazendo uma programaçãozinha no Trello, é justamente para o cliente entender como está o processo dele. O cliente quer informação, ele quer ligar, ele pega o WhatsApp e manda, ó, como está meu processo, como é isso, eu quero isso, como está meu número e tudo mais. Então, quer dizer, utilizar a tecnologia a nosso favor. E eu acho que o exemplo maior, que eu acho que é atrelado com startup, eu sou muito fã de tudo que tem startup, que eu acho que essa meninada nova aí muito, eles interagem muito rápido, e a facilidade que eles têm de pivotar, que é uma palavra que eu gosto demais. Eu falo muito isso para os meus clientes. Pô, testa, deu errado, para. Faz de novo, faz com outro, pivota. Pivota é um termo até que vem da Marinha, né? Que o cara pega o barco e vira o barco totalmente em outra direção, que ele vai pivotar o caminho que ele vai seguir. Então, poxa, ele fez um produto, não deu certo, pivota, né? Muda, tira esse, coloca outro, entrega esse, vê qual que é o custo, qual que é o LTV, qual que é o CAC, qual que é o ROI do produto. Vamos olhando por número. É isso que eu falo para o pessoal, é isso que eu falo para os meus clientes. Olhe os números. Às vezes o cara fala, poxa, mas a contabilidade demora um pouco. A contabilidade é morta, né? Eu fiz um curso, uma especialização de valuation, e o Asaf Neto falava assim, ó, eu detesto contador. Eu ficava quieto. Eu detesto contador. E eu ficava quietinho. Aí chegou numa das penúltimas aulas, eu fui lá com o livrinho dele e falei, ô professor, você não pode dar um autógrafo para mim? Aí ele deu um autógrafo no livrinho dele de valuation e tal, e falou, o que você faz na vida? Eu falei, eu sou contador. Eu falei, mas eu concordo com o senhor que eu também não gosto muito de contador, porque eles ficam contabilizando o passado. E hoje a gente não pode ter isso, por isso que eu falo, vamos ter software na nuvem. Vamos olhar a gestão financeira que a gente consegue enxergar hoje e para frente. A contabilidade vai contabilizar o que aconteceu. E o contador hoje, nessa nova função do contador, de ser um contador consultivo, ele ajuda o cliente a fazer isso. Mas desde que ele queira, e eu entendo que ele tem que aderir a essa modernidade dos negócios para que ele tenha todos esses números nas mãos, tenha a empresa dele nas mãos para qualquer momento pivotar, se for o caso. Sim, o contador hoje está tendo esse papel de ajudar nas métricas de gestão, né? É bem legal esse papel, um diferencial que realmente
muda os mundos para os dois lados, né? Isso é Exatamente. verdade, é verdade. Doutor, E, nós pô, temos aí Marcelo, mais um pouquinho aí, mais uns 5 minutinhos. Fica à vontade para a gente finalizar antes que eles derrubam a gente, que o Instagram está muito mal. Ele está derrubando né? exatamente 1 hora e derruba. É, é legal. Eu acho que assim, a gente falou, acho que é legal voltar para aquele modelo que eu estava falando das 4 fases, então, ideia, validação, negócio e escala. Naturalmente, em fase de ideia, você não tem um CNPJ, então você tem ali, que a gente sugeriu, fazer esse memorando ali, que é a regra do jogo antes de existir a empresa. Funciona bem no mundo de startup, porque normalmente você tem a ideia e não é no dia seguinte que você abre uma empresa, né? Você tem um período ali de validação da sua hipótese, você valida com os clientes, você estuda o mercado, você projeta soluções. Então ele funciona bem porque existe um tempo ali até chegar, de fato, na constituição formal da empresa. A partir desse momento de constituição de empresa, a gente segue naturalmente as regras de empresa normal, né? Então, modelo societário, limitado ou modelo tributário, contratos com fornecedores, com trabalhadores, etc. Ainda não chegamos num patamar de ter um detalhamento mais direcionado para startups, então se comporta como uma empresa, claro que tem ali, no que a legislação permite, a gente usa o máximo possível de agilidade, então você ter trabalho em home office, você assinar documentos online sem precisar ficar reconhecendo firma, você usar certificado digital, você usar outras plataformas de assinatura digital, você ter coisas na nuvem, você trabalhar com coisas remotas, enfim, tecnologia envolvida. Isso naturalmente te permite dar agilidade dentro do que a lei te dá de benefício, né? E eu acho legal esse tempinho final ali a gente poder falar um pouquinho de investimento, né? Ou parte de escala. A gente trabalha um pouquinho com os modelos de investimentos que existem. No Brasil, hoje, a gente tem algumas modalidades mais usadas e menos usadas. Vou falar aqui rapidamente delas, depois a gente pode até conversar um dia só sobre isso, que eu acho que é bem legal. Legal. Você tem naturalmente um investimento direto, né? Então a compra efetiva de participação, ali já ingressos no quadro societário, o que não é muito usado nesse contexto de startup, quando a gente fala de investimento anjo ou seed capital, que é um investimento ainda em fase de começo de escala. Você tem investimentos via a lei do investidor anjo, que foi discutida e saiu lá no final de 2018, se não me engano, 2017. Sim. A lei do investidor anjo, que tentou regulamentar essa atividade, mas a tributação que foi colocada em cima disso e até mesmo as limitações não fez sentido para o ecossistema. Então, é uma lei que surgiu, mas não é utilizada, ou pelo menos é minimamente utilizada. Não vejo esse tipo de documento rodando por aí, embora tenha alguns modelos. E o mais usado hoje é o formato de mútuo conversível. O mútuo tradicional, que é um empréstimo conversível, porque você empresta um dinheiro, define ali uma remuneração desse capital, e ao invés de receber em dinheiro de volta, você converte essa dívida que esse crédito que você tem em relação à startup, né, para participação societária no futuro, né? Então é um contrato onde tem uma primeira fase ali do documento como um empréstimo e o pagamento dele pode ser também em participação societária, ou dinheiro ou participação. Naturalmente, como investidora, o objetivo não é pegar o dinheiro de volta, muitas vezes quem trabalha profissionalmente na área decide até nem cobrar esse dinheiro, obviamente, porque todo mundo entende o contexto de risco e tal, então não se cobra, usa-se, mas a propósito de investir deu certo, eu serei sócio dessa empresa daqui 5, 7, 10 anos lá na frente, então eu quero investir no Uber, vou pôr 100 mil reais no Uber, quero X% da empresa, claro, no começo, né, enquanto ela ainda estava dentro de uma cidade, e conforme ele cresce, vão entrando novos investidores, e eu, da mesma forma como todo mundo, estou diluído com a entrada de novos investidores, mas o meu patrimônio que eu tenho ali
em cotas, em ações da empresa, ela valoriza absurdamente, né? Então, investidor anjo consegue fazer 10, 15, 20, 30 vezes o capital investido, até mais, dependendo da situação, o capital investido, não é só que isso num período relevante de tempo, né? Então, como investidor anjo, mútuo conversível, qual que é o contexto? Você emprestou um dinheiro, você é credor da empresa, então você não vira sócio nesse momento da empresa, você não pode tomar decisões na empresa, tá? Porque você não é sócio. Benefício disso, você é visto como um credor, então, numa eventualidade de falência, de dar errado, você não assume e não tem o risco de tomar dívidas relacionadas à startup para o seu patrimônio pessoal, principalmente trabalhista e fiscal, né? Você evita essa dor de cabeça e te permite, que no Brasil é uma dificuldade muito grande dos empreendedores, te permite investir numa sociedade limitada sem distorcer o capital social, né? Considerando que você não consegue, você tem normalmente o pessoal cria uma startup, põe capital social qualquer lá, 10 mil reais, se o investidor for colocar 100 mil reais, você está praticamente comprando 10 vezes a startup ali, então vai ter uma diluição do sócio de que era 50% vai para quase 0,00 alguma coisa, não é esse o objetivo. Não tem uma solução simples no modelo de sociedade limitada hoje, então o mútuo também é uma saída nesse sentido, porque você empresta o dinheiro, você vai converter como sócio no futuro, assim que aquela empresa crescer, receber novos investimentos e se transformar em sociedade anônima. Aí sim você converte. Normalmente é esse o caminho, né? Falando linhas gerais, bem por cima aqui, tem muito detalhe além disso, mas você converte ali quando tem sociedade anônima, que te permite flexibilizar mais essas questões de valor de ação, percentual, dá para encaixar melhor o modelo, né? Então, é importante deixar claro que tem saídas de investimento anjo, hoje funcionam, e depois de anjo, venture capital, que são fundos de investimentos de risco, que investem em startups, e aí por aí diante vai aquilo que o pessoal escuta de série A, série B, série C, são vários milhões de dólares entrando no negócio para crescer, né? Show de bola. Muito bom, doutor. Certo. Acho que a gente devia acabar aqui, porque senão nós vamos ser derrubados. Mas beleza, tem um minutinho aí, mas deu para a gente falar um pouquinho, debater o assunto. Foi muito bom. Fica à vontade da gente retomar alguns temas que o pessoal tiver mais interesse e mais específico sobre isso. Perfeito. Falar mais. E aqui, terminando a live, eu vou colocar nos stories aqui o link e eu peço para o pessoal ir lá e clicar no link. Eu vou colocar no stories, no arrasta para cima, e o pessoal clica para dar uma força aí para a gente ver como é que ficou a performance do assunto e pedir mais coisas. Doutor, muito obrigado. Maravilha. Derrubem a gente e vamos obrigado, marcar outros temas aí e vamos falando. Vamos sim, Marcelo. Obrigado pelo convite. Valeu, pessoal. Eu que agradeço. Um abraço. Até mais. Até mais.